vamos lá. Você que tá aí do outro lado, me vendo. Me vendo não, né? Me escutando e vendo minha tela. Prometo que na próxima aula a gente vai ter um papo aí cara a cara. Bom, vamos lá. Hoje a gente está na aula aqui de como criar uma sprint, né? A gente vai criar uma sprint. Eu criei um backlog. Eu ainda não detalhei todas as descrições, mas eu criei um backlog para vocês verem mais ou menos como a gente vai seguir e como é mais ou menos uma estrutura na empresa, né? Então, quando você estiver fazendo, ou seu PO estiver fazendo ali a estrutura do seu backlog, isso daqui é crescente. A menos que o projeto deixe de existir, coisa que em 12 anos de carreira, 12, 13 anos de carreira, eu nunca vi acontecer do projeto deixar de existir, né? Ou eu também nunca fiquei tempo suficiente numa empresa para isso acontecer. Mas geralmente nenhum projeto, coloque isso na cabeça, nenhum projeto ele tem um fim, de fato. Ou ele evolui, ou ele vira alguma coisa maior, ou ele se transforma, mas ele começa com um propósito, atinge esse propósito e depois começa algumas melhorias, evoluções que sempre vão ter dos usuários que vão utilizar esse sistema. Então você vai pegar e o seu PO, né, no caso, vai pegar e vai montar esse backlog e você vai dentro das sprints, né, que vocês vão acordar, você, a equipe e o seu PO vão chegar num acordo ali em quais histórias vão entrar na sprint. E como que acontece esse acordo, né? Esse backlog sempre vai estar crescendo, sempre vai ter coisas novas e sempre vai ter algumas prioridades dentro de um ano, né? Algumas empresas têm um ano fiscal, outras empresas não, outras empresas têm metas semestrais. No fim das contas é sempre assim, eu tenho algumas metas, eu tenho que cumprir essas metas dentro de uma estrutura macro que depois chega aqui de forma micro, que são as histórias e os backlogs, e a gente tem que alcançar alguns objetivos. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Eu vou simular o que seria o PO criando a sprint, né? E a gente fazendo o processo de planning, que seria mais ou menos a gente entendendo as histórias na sprint e pegando e jogando o Plane Poker. Eu não vou conseguir jogar porque eu teria que jogar com mais pessoas, né? Normalmente se joga numa equipe e aí a gente vota e chega num consenso ali. Mas vou tentar mostrar para você entender. Vamos lá. Eu vou criar sprint. Então a gente vai criar sprint. Ele já criou automaticamente aqui para mim, né? O que que a gente faz? A gente vem aqui e dá um editar sprint. Só para a gente editar aqui o nome, a gente vai colocar assim sprint 1 style guide. Cada empresa tem o, vamos colocar assim, depois a gente atualiza o resto, eu vou mostrar. Cada empresa tem mais ou menos a sua forma de criar a nomenclatura, às vezes, e geralmente isso quem comanda é o PO. Basicamente o PO vai fazer o quê? Ele vai criar a sprint, e ele vai vir e vai olhar assim, ah, legal, eu gostaria como PO que entrasse essa história agora e essa história agora. E vou colocar mais essa, tá? Como que funciona? A gente geralmente no processo de planning, a sprint vem assim. Então a gente vem aqui, né? Nós, equipe, né? Todo mundo da equipe ali vem, e aí o PO vem, lê a história, vê os critérios aqui, que foi uma coisa que eu mudei da passada para agora, né? Então a gente tem aqui, vamos pegar, vou colocar até aqui para cima, a gente tem aqui a como, quero e para quê, e geralmente os critérios de aceite. E tem, às vezes já coloca aqui também
você vai ter em quais validações precisa, o que precisa acontecer dentro desse critério de assim também o que precisa acontecer, né? Bom, basicamente é isso. Aqui a gente já tinha entendido do Epic Link. Aqui ele já mudou automaticamente a sprint, porque quando a gente arrasta ele já coloca na sprint. E aí agora a gente vai entender um pouco disso daqui. A gente tem três histórias, a gente sabe que a gente precisa criar um style guide que ele tem como critério de aceite fazer ali padrão de mercado, uma paleta de cores, iconografia e componente. E paleta de componentes. Então eu preciso criar a estrutura. Então, tipo, receber para receber essa estrutura. Depois eu vou ter que vir aqui componentes básicos do Style Guide. Então eu vou ter que criar aqui os botões, os inputs e as tabelas. E aqui no wire de baixo ainda não foi descrito, não coloquei a descrição, mas assim, vamos colocar aqui, tem uma montagem ali de layout para ser feita, tá? Eu não coloquei de propósito, porque vocês vão entender agora. Basicamente, a gente tem duas histórias de alta prioridade e que, só lendo um pouco aqui, a gente vê que tem bastante coisa para ser feita, né? Então, a gente já vê que talvez essas duas histórias, vamos pensar assim, com dois recursos aqui, a gente vai estar trabalhando só eu exibindo para vocês. Então, aqui já ficaria meio pesado, né, essas histórias. Mas vamos colocar que assim, essas duas histórias cabe e essa não. Mas como a gente simularia isso, né? Vamos colocar assim, a gente vai votar aqui, a gente vai votar no Plane Poker por pontuação, que é a média de mercado, o pessoal usa pontuação, tá? De 1, 2 e 3 é baixo, né, a complexidade da história. De 4, 5, 6 é média, de 6 para mais já entra em alta e mais de 13, mais de 10 pontos já entra como uma história que precisa ser dividida, né? Precisa ser particionada. Basicamente é assim que é utilizado no mercado, tá? A questão de pontuação. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou simular uma pontuação. Ah, eu vi aqui a história. Basicamente, a gente leu aqui. Vamos pensar que tem eu, você e mais uma outra pessoa. E nós iríamos votar. A gente iria utilizar um sistema parecido com esse de votação online. Cada empresa tem um. Esse daqui eu uso até na empresa que eu trabalho atualmente, né? Então vamos colocar assim, ele ficaria em hide, né? Ou seja, não daria para ver a pontuação. E aí eu votaria, por exemplo, esse nível de história, ela tá no nível 8 para mim. Nível 8 é o quê? Pô, ela é bem alto, é bem complexa, tá? Então ainda é uma história que assim, daria para um recurso fazer numa sprint de 2 semanas e seria melhor que fosse numa sprint de 3. Aqui a gente vai trabalhar, cada empresa também trabalha com um período de sprint, ou de 2 ou 3 semanas. O mais comum, dependendo do tamanho do time, é uma sprint de 2 semanas, porque 3 semanas fica muito longa. Mas aqui, como o nosso intuito é fazer um pouco detalhado e passo a passo, a gente vai fazer numa sprint de 3 para caber essas duas histórias, porque senão como sou só eu aqui, pensando só eu de recurso, então só daria uma história por sprint, uma história de 8 por sprint, tá? Seria o máximo do capacity de um usuário, pensando que 8 daria uma sprint de 2 semanas, tá? Então, basicamente aqui, beleza, votamos. O que que ia acontecer? Ia aparecer aqui em hide, né? A gente deixou aqui em hide toda a votação. Quando eu desse show, ia aparecer de todo mundo a votação e apareceu o 8 aqui, tá? Então aí decidindo, todo mundo discutiu ali na plane e falou, não, é 8. O PO vem aqui, a gente tem aqui estimativa por, por hora, que não é o nosso caso, e a gente tem aqui, ó, Store Point. E a gente vem aqui e coloca 8. Quando a gente faz isso, eu vou recarregar minha página, vocês vão ver que a pontuação vai aparecer automaticamente ali. Vai aparecer 8 pontos. Ou seja, aqui a gente já consegue ver. E aqui aparece a estimativa desse cara. Vamos supor que nossa equipe aguente aí
duas histórias de 8 pontos ou até 16 pontos, né? Ou até 16 pontos. Então, a gente não pode, com essas duas histórias, ultrapassar a estimativa de 16 pontos. Então, vamos colocar que a gente leu aqui e viu, putz, não. Aí a gente vai revotar, né? Então, o Pio vai vir aqui, vai dar uma deletada, e aí a gente vai revotar. Aí vamos supor que tem eu e a gente votou, deu um show aqui, deu 8 pontos. Aí deu um que deu 5 e a gente discutiu e falou: não, beleza, é 8 pontos. Então aqui também seria uma estimativa de 8 pontos. Então a gente vai vir aqui, né? Novamente, o Pio vai vir aqui e vai falar: ah, tá, 8 pontos. E aí a gente chegou nessa última história e viu que, cara, essa daqui pelo menos vai ser uns 5 pontos. Vai, a gente veio aqui, mesmo esquema. A gente veio, conversou sobre lá, votou, chegou num consenso com todo mundo e chegou nos 5 pontos ali. Então o PO vai vir aqui e vai colocar os 5 pontos. Quando isso acontece, o que aconteceu? A gente der um F5 aqui, a gente vai ter muito mais que 16 pontos. Então a gente teve 21. Já é muito mais do que o capacity total do time. Ou seja, o time tem um capacity que está dando certo assim nas sprints ao decorrer do tempo de 16 pontos. O normal seria aumentar um pouco para dar um estímulo, um desafio a mais para o time, 2 a 3 pontos, não 5, né? 3 ainda é no limite, mas geralmente é de 2 em 2, é bem de pouco mesmo, para ver se o time consegue ir aumentando o velocity e consequentemente o capacity aumenta, né? Isso é muito em decorrer com a experiência do time. Então o que que acontece? Nesse momento é a hora que o PO olha e fala, putz, qual que então eu vou ter que deixar para uma próxima sprint? Então basicamente aqui ele fala, não, beleza, então eu vou deixar para uma próxima sprint esse de wire de baixa fidelidade. Feito isso, a gente tem o capacity de 16 pontos. Aí todo mundo de acordo, vai acontecer geralmente o que é a segunda parte, que é uma parte de refinamento da história, onde os desenvolvedores vão conversar sobre a história, vão criar subtarefas para atuar nessa história e ter um gráfico de burn down, né, que a gente chama, através ou da própria história, de entrega das histórias, ou de subtarefas. Então, cada subtarefa entregue, o burn down vai descendo. O de subtarefas ele é um pouco mais efetivo, tá? Em questão de mostrar entregas da equipe, porque a história às vezes ela é muito grande. Então, analisar por história acaba que dá um pouco de uma má visibilidade para o time. Eu posso dizer que sim, mas assim, vamos colocar que tem outros meios para conseguir dar visibilidade, mas o melhor é pelo por subtarefas. Mas nem toda empresa trabalha assim e a gente se adequa ao melhor modelo, tá? Basicamente, feito isso, o que a gente vai fazer é a gente vai iniciar a sprint. E aí é como eu disse, duração de 2 semanas, em média. Então a data de início, ele automaticamente já coloca aqui para nós, né? Em vez de eu colocar 2 semanas, né, que eu tinha falado, a gente vai colocar três, tá? Então basicamente a gente vai, ele já dá uma data, né? De término, onde seria mais ou menos o período, né? Se você for pegar ó, 14, a gente tem aqui 14, aí ele vem aqui e aí 5 de outubro. Então seria 14 até 5 de outubro, dá mais ou menos, dá as 3 semanas aqui, mais ou menos certinho, tá? Então vamos colocar aqui no dia 5 mesmo, tá? Em vez de ser 2 da manhã, a gente vai colocar às 10, né? Acho que às 10 da manhã, às 10. E aí aqui às 5, às 10 da manhã. Opa, ele não tá deixando?
Ah, tá. Ele não tá deixando porque quando eu entro nessa categoria, eu entro em personalizado. Então vamos deixar 3 semanas e ele já deixa aqui, ó. Agora que eu vi. Ele já deixa aqui já meio pré. Quando eu coloco 3 semanas e coloco a data de início, ele já deixa a data de término aqui. Eu tinha esquecido desse fato, tá? Então, basicamente, a gente colocou aqui a data de início, né? Dia 14, e ele já coloca a data de término aqui para nós, porque já são 3 semanas, tá? Duração de 3 semanas, então ele já pré-estipula. Se eu quisesse personalizar, eu conseguiria personalizar com data início e data fim, tá? Geralmente utiliza-se o personalizado, não se utiliza já pré-estipulado, mas tudo bem. E aí aqui a gente pode colocar um objetivo, né? O objetivo da sprint é a entrega do style guide inicial. E aí a gente pode dar início à sprint. Dando início à sprint, o que que acontece? A gente continua tendo o backlog aqui, tá? A gente tem a visão aqui, mas a gente tem a visão também o que a gente chama de visão de Kanban board, que a gente pode vir e ir, e ir andando com as histórias, tá? Colocando ela em andamento, colocando ela como concluído. E tem uma outra visão onde a gente consegue ver a nível de subtask, tá? É só customizar esse painel. Eu particularmente gosto bastante da de backlog, eu prefiro utilizar de backlog, mas tem muita gente que gosta de usar. A maioria dos devs, eu sou um dev às vezes meio errado, a maioria dos devs gosta de usar essa visão aqui de Kanban board, tá? Depois da sprint ativa. E aí, se eu quisesse, depois que a sprint finalizar, a gente consegue ir criando novas sprints. Basicamente é esse o processo. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.